Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MedBoxCast. Hoje a gente vai falar sobre qual seria a habilidade mais importante para o médico, para o acadêmico de medicina. E para trazer esse assunto para a gente hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial. Antes de apresentá-lo, eu queria contar só um pouquinho para vocês como que era a aula dele. Ele me deu aula de semiologia e exame físico na faculdade e eu era completamente traumatizado, gente. Ele levava caixinha de som para botar ausculta pulmonar, ausculta cardíaca. Então, assim, era uma coisa muito engraçada. A gente vai entrar em detalhes sobre isso, mas então hoje a gente vai falar sobre quais seriam essas habilidades, o que é importante para o acadêmico de medicina, para o médico, ser um bom médico, realmente mudar a vida dos pacientes. Então, apresentando antes do nosso convidado, apresentar o Filipão, tá aqui do meu lado, meu amigo, sócio, maior endoscopista do Brasil, de carro e de pessoas. De carro e de pessoas, nas horas vagas de pessoas. Obrigado, Vitão. O Everton, mais uma vez, muito bom tê-lo aí conosco, é uma honra. Olá, amigos do MedBox. E hoje a gente vai trazer esse assunto muito importante. A gente aqui do MedBox, a gente preza muito pela busca pela excelência e a gente sabe que essas habilidades, elas de fato são muito importantes para te tornar melhor, porque é isso aqui que de fato é o nosso grande objetivo, contribuir para a sua formação com pessoas sérias. E antes da gente passar para o nosso convidado, a gente vai dar alguns recados rápidos. Se você está assistindo a gente no Spotify, se inscreva e avalie a gente, por favor, que é muito importante. Se está assistindo a gente no YouTube, também se inscreva no nosso canal. Dê o likezinho, que é muito importante pra gente. A gente tem uma meta de quantos, Vitão, até o final do ano? 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Será que vai? Tem que ir, né? Não é possível, O MedBoxer tem que ajudar. A gente merece. Merece. E a gente merece a curtida também. E pra quem não sabe, a gente tá aqui num domingão, cara. Domingo. Não, e é aniversário da esposa do nosso convidado. Ou seja, valorize, merece a curtida. Compartilhar, inclusive, cara, com 4 pessoas aí no nosso canal. 4 pessoas, pelo menos. Porque, né? Sério. Afinal de contas, a gente vai te trazer um conteúdo bom no domingo de manhã. Domingo de manhã. Isso aí, gente. Então, para apresentar nosso convidado, ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Everton Siqueira, ele que é médico pela UFMG, especialista em clínica médica, chefe da residência de clínica médica lá do HC da UFMG. Então, ele tem um currículo de peso, de peso. Seja muito bem-vindo, então, Dr. Everton. Muito obrigado por vir aqui no aniversário da esposa. Espero que ela não fique com raiva, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Se quiser fazer um pitchzinho, depois mandar um recado para ela para dar uma amenizada, tá aberto. Tá aberto. Ô Vitor, Felipe, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o pessoal do MedBox. Vamos conversar. Isso aí. Então, já quero começar, assim, direto ao ponto. Existe uma habilidade que é a principal para o acadêmico de medicina, que é a principal para o médico. Qual que é a habilidade mais importante para o médico? Não, antes disso, se apresenta primeiro, conta da sua formação. Justo, a gente vai fazer um mistériozinho aqui. Eu quero fazer um mistériozinho. Vai ter que ficar. Pois bem, Vitor, eu me formei em medicina, né, pela UFMG, sou apaixonado com aquela escola, né, escola sensacional, e depois eu fiz a residência de clínica médica lá, fiz o mestrado em doenças infecciosas, e trabalho com atividade de ensino desde sempre, né? Desde que eu acabei a residência, eu comecei logo a dar aula lá na Faculdade de Medicina da UFMG. Vitor, né? Foi a primeira turma, né? Foi a minha primeira turma de alunos, uma turma que eu nunca esqueci, depois fui professor homenageado da turma, fiz grandes amizades na turma, uma turma excepcional. E fui preceptor em vários serviços de clínica médica aqui em Belo Horizonte. Eu sempre trabalhei muito com paciente internado, né, com medicina hospitalar. Então, fui preceptor no IPSENG, fui preceptor um tempo curto no Mater Dei, fui preceptor no Risoleta Neves e depois eu entrei para a polícia, né? Entrei como tenente da polícia lá. Desde a minha entrada também eu assumi a coordenação de residência, né, de clínica médica. A gente reestruturou a residência naquele momento. E por último, no último ano, a professora Tereza Ferrari, né, ficou mais de 30 anos na chefia da residência de clínica do HC, né? Uma residência muito antiga, talvez uma das mais antigas do país, muito tradicional. E a professora Tereza é uma pessoa excepcional, uma das minhas inspirações. Ela ficou mais de 30 anos na coordenação. E te passou bastante. E ela me chamou, pra assumir depois dela. Sem pressão. Uma honra imensa, mas uma responsabilidade gigante também. E estou, então, agora na coordenação da residência de clínica lá do Hospital das Clínicas, né? Eu trabalho hoje no meu consultório, né? Consultório de clínica médica.
O consultório fica em frente à faculdade e na faculdade, essas são as minhas paixões. Eu gosto muito de assistência, gosto muito de cuidar das pessoas, mas eu gosto de ensinar, né? Eu gosto de ficar perto de aluno, de residente, porque a impressão que eu tenho é que quando eu ensino, eu multiplico o que eu faço exponencialmente. Eu consigo levar aquilo que eu consegui construir da minha prática, da minha experiência e que eu oferto para os meus pacientes, mas eu oferto de um em um, pingado. É como se eu multiplicasse aquilo de forma exponencial. Eu pego mais 10 e jogo aquilo com aquela mensagem, aquela formação para o interior. Então, eu acho que é uma atividade que transforma mais, sabe? Então, eu gosto muito dessa atividade acadêmica também. Muito legal, formação de peso. E Felipe, o que você acha que é a habilidade mais importante? Para mim, eu acho que ele vai falar aí sobre como saber operar uma fratura do fêmur proximal, importantíssimo, cara. Endoscopar pessoas, endoscopar tratar de hemorragias digestivas, fazer uma ligadura com precisão, diagnosticar uma metaplasia. Eu acho que talvez seja essa seja a mais ou menos por esse lado importante. aí, alguma coisa cirúrgica. Mas para os não cirúrgicos, o Everton, manda pra gente, então, se de fato existe uma habilidade única, qual é o conjunto dessas habilidades, o que você considera? Fala pra gente aí, que a gente sabe que você tem muita bagagem. Pois é, isso é uma coisa interessante, porque a profissão médica é uma profissão muito complexa, né? Você precisa de muita informação, mas só informação não te faz médico, né? Além de você precisa saber operacionalizar aquela informação. Então, eu acho que a gente volta lá atrás. O que é ser médico, né? O que é medicina? E a definição melhor que eu tenho para mim, que me guia, né, na profissão, é que é uma arte de ajudar as pessoas doentes a se sentirem melhor, a ficarem bem, né, ou a preservar um estado de saúde, né? Então é uma profissão que está centrada no indivíduo, na pessoa. Sem paciente não tem medicina, né? Então, para mim, a habilidade mais importante de tantas que são necessárias, né, para você exercer a medicina com excelência, mas para mim a habilidade mais importante são as habilidades clínicas, né? É difícil definir, mas eu chamo isso do ser clínico, perfeito, né? O que seria esse ser clínico? Seria muito mais uma postura. Eu não estou falando de uma especialidade, eu não estou falando da clínica médica, perfeito, né? Eu estou falando de uma postura clínica. E a palavra clínica vem de leito, né? Da beira do leito, ou seja, o lugar onde a pessoa doente está. Então, a habilidade maior do médico é aquele que consegue ir aonde o seu paciente está. Ele está do lado do paciente, é uma perspectiva, é uma posição, né? O professor Savassi, Luiz Otávio Savassi Rocha, para quem me conhece sabe que ele é a maior inspiração minha na medicina, não tem dúvida. Ele tem um texto excepcional que chama Ser Clínico. E nesse texto ele coloca exatamente isso, que seria um modus faciendi, uma forma de fazer a coisa, sabe? Então, a habilidade maior é você conseguir estar do lado do seu paciente, você conseguir se comunicar, entender, você conseguir observar, você conseguir extrair daquela relação os elementos que você precisa para diagnosticar e para tratar, né? Então você tem que ter essa capacidade de estar ali e de apreender todos os elementos daquela relação, né? Muito bom. Imagina, por exemplo, um Sherlock Holmes que não vai na cena do crime. Né? Um Sherlock Holmes que não entrevista os suspeitos. Qual que é a capacidade investigativa ou diagnóstica que ele vai ter? Nenhuma. Então, o médico que não sabe examinar pacientes, o médico que não sabe conversar com o paciente, que não sabe ouvir, né? Ouvir mais do que o paciente diz, ouvir nas entrelinhas, ouvir o que o paciente tenta, às vezes, esconder. Aquilo que ele quer esconder dele mesmo, porque tá com medo, porque tá angustiado. Então, essa capacidade de ir ali, de ter essa apreensão, né? Essas habilidades clínicas, entrevistar o paciente, palpar o paciente, fazer um bom exame clínico. Essas habilidades, não tem dúvida, que estão no âmago, no centro da profissão, e daí poderiam ganhar, talvez, esse codinome de serem mais importantes, né? Não em detrimento das outras, mas porque é a essência da profissão, né? A essência da profissão. Perfeito, muito bem pontuado. E brincadeiras à parte, né? Sempre essa guerra saudável, clínica, cirúrgica. Mas eu concordo 100%, tá? Não que a clínica seja soberana, mas eu concordo 100%. E a gente vê isso, a gente até conversou em outra oportunidade, que, por exemplo, um bom cirurgião, ele, antes de ser um operador, ele necessariamente precisa ser um bom investigador, ele precisa tocar no paciente e necessariamente ter essas habilidades clínicas, que é o que a gente sabe que isso não pode ser perdido de forma nenhuma. Até para as especialidades cirúrgicas, antes do ato operatório em si,
essas habilidades clínicas, essas capacitações, elas são extremamente importantes. Eu já tive, né, com vocês outras ocasiões, eu lembro que no outro podcast a gente até citou o professor Wilson Abrantes, né, ele falando sobre, é um cirurgião de renome, né, uma pessoa excepcional, o professor Wilson Abrantes, né, que dá o nome ao CTI do Pronto-Socorro João 23, né, que é um hospital referência no país, mas o professor Wilson, ele fala que o bom cirurgião opera bem, né, o ótimo cirurgião sabe quando operar, né? Agora, o excelente cirurgião, ele sabe quando não operar, ou seja, essa habilidade de você ter a percepção clínica, diagnóstica de quando fazer, de quando deixar de fazer, né? É isso que torna o diferencial. Muitos bons cirurgiões vão saber fazer uma colestectomia perfeitamente. Perfeito. Dominam a técnica, dominam a literatura. Agora, é exatamente esse trato com o paciente, é saber quando entrar, quando não entrar, quando estabilizar primeiro. É isso que o que importa no final é que o paciente saia bem, né? Então é aquela história, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu, né? Ou seja, não foi um sucesso, engraçado, né? Que o que eu via muito na residência de cirurgia era exatamente um divisor de águas do paciente bem cuidado no pós-operatório. E essa clínica próxima ao paciente, você examinar ele diariamente, eu não imaginava que era assim antes de entrar na cirurgia. E eu vi o tanto que, de fato, isso é importante quando a gente passava no paciente diariamente, via como que estava o abdômen, encostava no paciente, auscultava o paciente. O ortópio não tem, mas o cirurgião ainda tem o esteto. Mas isso é muito importante, né? Você vê como é que tá. O mínimo exame clínico bem feito, isso é uma competência a 100% dos médicos, independente da especialidade. Exatamente. E assim, brincadeiras à parte, claro, eu estou imerso numa especialidade há 3 anos que muitas vezes negligencia a clínica. Perfeito. Não dá para esconder isso. A gente sempre fala que a ortopedia é uma especialidade clínico-cirúrgica, mas muito menos clínica e muito mais cirúrgica. E muita gente entra na ortopedia achando que é só cirurgia. A nossa preocupação, o que é implantado na nossa cabeça quando a gente entra na residência, é que a gente tem que saber operar. Então, a gente muitas vezes negligencia isso aí. E como é importante, e como faz falta, e talvez seja por isso que a ortopedia hoje é tão mal vista pelas outras especialidades, Perfeito. Tem um nível tão grande de insatisfação pelos pacientes, porque o ortopedista, ele esquece de ser clínico, ele parece que ele entra na residência e ignora a parte clínica. Perfeito. Então, o ortopedista, ele é famoso por ser grosso, por não gostar de conversar com o paciente, por não gostar de encostar no paciente e por realmente negligenciar o exame no pós-operatório. Então, infelizmente, assim, claro, tenho chefes, preceptores excelentes, exemplos de clínicos, mas muita gente, eu tenho visto muito mau exemplo de gente que não sabe lidar com o paciente, que não sabe entrevistar o paciente, só quer saber vamos fazer o raio-x e acabou, vão operar, é isso, não compartilha a decisão com o paciente, que faz parte do ser clínico, não passa no pós-operatório, cara, é um absurdo. Então, o ser clínico, até pro ortopedista, claro que é uma brincadeira, mas o ser clínico é importante para todo mundo. Não dá para ignorar isso. Eu acho legal, assim, o nosso propósito do Medbox é sempre acrescentar, né? Não é colocar uma verdade absoluta, mas é sempre trazer esse ponto de visão crítica para sempre melhora. E talvez até uma forma de diferenciação daqui para frente, né? Se a gente quiser se destacar, é aprimorar essas habilidades clínicas, mesmo que você seja uma área cirúrgica, um ortopedista. Tem um caso, eu sempre gosto de jogar a lenha na fogueira aqui, né? Contextualizando. Contar um caso rapidamente, para a maioria das pessoas sabe que eu comecei a fazer residência de ortopedia e teve um evento que me chamou muita atenção. Foi de madrugada, me chamaram, né? Uma paciente... É porque ele fez lá no Madre. Isso. E lá, residente... Eu ia amenizar. Ele fica... não precisa passar pano. O residente, ele já tem CRM, beleza? Ele fica sozinho à noite. A partir das 10 até as 7 da manhã, o residente fica responsável pelo pronto-socorro do hospital. Não vou citar o nome de novo. Mas ele fica um sobreaviso, um preceptor de sobreaviso.
Então, é nesse contexto aí que o Felipe tá falando. Sim, isso. Então, eu estava ali responsável pelos pacientes da enfermaria, eventualmente, acontecesse uma urgência ali, sempre tinha um respaldo, né, um sobreaviso. Mas, de qualquer forma, eu fui chamado de madrugada porque uma paciente, pós-operatório simples, estava com dor e apresentou um episódio de 170 de sistólica, 160, assim. Fui, examinei, nenhum sinal aparentemente de alarme, né, tudo bem. E fui medicar a paciente, não lembro exatamente o que eu usei, mas medicou e tudo certo, reavaliei, vida que segue, ok. No outro dia, de manhã, para passar os casos, de madrugada, eu citei esse evento e para mim... Expulso da residência. E para mim tudo certo. E eu fui chamado a atenção, porque 2 da manhã, uma paciente que apresentou uma hipertensão, ao meu ver ali, né, sem comorbidade, importante, enfim. E que isso não era minha competência, que eu precisava acionar o sobreaviso da clínica à noite para ver essa paciente, para medicá-la. No meu entendimento, ele falei, poxa, eu sou médico e antes de estar aprendendo a ortopedia, eu sou um médico e posso examinar paciente. Óbvio, né, que se eu visse ali algum sinal de alarme, algum critério que chamasse mais atenção, eu ia, mas não foi o caso. E a gente vê isso, assim, parece um absurdo, mas isso acontece muito, né, Vitão? Acontece muito. E assim, antes de passar a bola pro Everton de novo pra gente destrinchar essa parte do ser clínico, eu lembro de uma conversa que eu tive com você antes de eu entrar na residência, e o Everton já muito experiente, já conhecia do mercado. Eu falei que eu ia fazer ortopedia, e aí ele deu aquela zoadinha e tudo, mas depois ele falou sério. Ele falou assim, ó, Vitor, é uma grande oportunidade você estar entrando na ortopedia, porque você não tem noção o quanto é nivelado por baixo o ortopedista. O ramo ortopédico no geral no Brasil hoje. Então, você, sendo clínico, gostando de clínica, ele sabe que eu quase fiz clínica, que eu era interessado na parte clínica. Né? Se você levar isso aí para ortopedia, você tá feito. Você vai nadar de braçada. Eu não esqueço dele me falando isso. Então, é sobre isso que a gente quer trazer aqui hoje. Se você sabe ser clínico, mesmo nas especialidades cirúrgicas, mesmo na ortopedia, você se diferencia muito, porque muita gente ignora. Isso é uma coisa mais ou menos intuitiva. Por exemplo, você vai numa loja comprar um produto qualquer, comprar um carro. É maltratado desde o início, recebe respostas monossilábicas, a pessoa não olha no seu olho. Você vai fechar o negócio naquele local? Claro que não. É claro que não. Então eu não entendo uma coisa básica, óbvia. Quem é que gosta de ser maltratado, né? Quem é que gosta de ser... Então, de modo geral, o médico, ele lida com pessoas, ele lida com um serviço, né? Ele oferece um serviço. Então, o tratamento cortês do seu paciente já seria, só por um raciocínio mercadológico, uma coisa básica, né? Um ponto de partida. Mas a nossa situação ela é um pouco diferente, porque a gente está lidando com pessoas em sofrimento, né? Ou com dor, ou com medo, ou ansiosa, ou se sentindo ameaçada por alguma razão, pessoas que já estão ainda mais vulneráveis. Então, é do nosso papel ainda uma atitude até de misericórdia, uma atitude a mais, de ter ainda mais paciência, mais condescendência, de saber que eu lido com a pessoa não na sua condição mais confortável, mais adequada, né? Então, isso é interessante porque uma das dimensões que a gente tem das habilidades clínicas, né, da entrevista médica e do exame físico, é a dimensão diagnóstica, né? Eu volto nela daqui a pouquinho. Mas eu vou começar por um outro aspecto que às vezes não é tão óbvio, até pelos próprios colegas de profissão, né? Que é o aspecto terapêutico da abordagem clínica, né, da habilidade clínica. Quem tem falado muito isso é um professor de clínica médica da Universidade de Stanford, chama Abraham Verghese, né? O Dr. Verghese, ele ficou famoso na mídia americana recentemente, na grande mídia inclusive, né? Publica vários artigos nos grandes periódicos, no New England e grandes outros periódicos da área médica, com uma mensagem que é uma mensagem de pelo menos 2000 anos. Anamnese e exame físico. Essa é a mensagem que pôs ele na grande mídia, né? Mas o que ele fala especificamente agora é o seguinte, ele fala que existe uma dimensão nesse contato do médico com o paciente, né? Naquele momento da conversa, naquele momento do exame físico, existe uma dimensão holística, né? Uma dimensão ritualística que remonta de um ritual de mais de 2000 anos, milenar. Então, quando você se aproxima do seu paciente, você
né? Vai palpar os linfonodos, vai examinar as mucosas, vai palpar um abdômen, vai auscultar. Aquele ritual, para o paciente, passa uma mensagem de interesse, passa uma mensagem de dedicação. Ali você firma um contrato de que eu estou aqui por você, eu estou te investigando, né? Isso é de milhares de anos, né? Isso é a essência da profissão. Então ele fala que isso traz um aspecto terapêutico. E isso eu percebi na minha prática. Quantas vezes o paciente chega no consultório absolutamente transtornado, né? Ansioso, com medo e sofrendo. Quando acaba a consulta, ele respira e fala: não, doutor, já sarei só de vir aqui. Quer dizer, é a dimensão terapêutica, né? A dimensão que trata do processo. Então, ali, naquele processo, eu firmo um contrato com o meu paciente de confiança mútua, né? Eu consigo exercer nele um efeito terapêutico, de tranquilidade, de paz. A gente sabe que toda doença, né, pelo menos metade dela é ansiedade, é medo, é dúvida, é angústia, né? A pessoa que sai de casa para ir para o hospital, ela vai porque algo a preocupa, né? Algo para ela está fora do normal, né? E quando a gente está falando de algo em relação ao seu corpo, à sua integridade física, então... naquele processo ali terapêutico, a gente crava um contrato, inclusive um contrato que o paciente fala: eu vou confiar em você, né? Se algo der errado nesse relacionamento, porque existe mau resultado, né? A gente trabalha muito com as probabilidades, o paciente fala: doutor, você fez o seu melhor, você é o meu médico. Deu errado porque é um resultado ruim dessa doença, né? Então a maior defesa que o médico tem, inclusive, é justamente essas habilidades. Você ouviu, você acolheu, você examinou, né? Essa é uma maior defesa. Então, olha as dimensões: é terapêutica, é contrato da relação médico-paciente, é proteção profissional, né? Então, eu acho que a riqueza da habilidade clínica é muito grande, né? É claro que isso perpassa qualquer atividade médica. Qualquer um especialista em medicina, ele precisa dessas habilidades se quiser lograr sucesso, né? Se quiser lograr sucesso. Sem dúvida. Muito bom. E como que você dividiria, então, esse ser clínico? Você disse que o exame físico é importante e a entrevista é importante, o acolhimento. Quais seriam esses pilares, digamos assim, importantes para o ser clínico? Ótima pergunta, Vitor. Então, assim, o chamado método clínico, ele é grande, né? Ele é grande, ele tem várias etapas. Mas vamos dar uma ênfase aqui, ó. Vamos começar, né? A entrevista médica, né? Eu gosto do termo mais entrevistar pacientes do que anamnese, né? Por quê? Porque como é que hoje funciona nas escolas de medicina? Primeiro, o maior erro para mim, hoje, um dos maiores erros para mim na educação médica é no processo em que se ensina as habilidades clínicas, tá? Primeiro porque é uma parte pequena do currículo. Então passa a mensagem de que talvez é pouco importante. De que talvez o mais importante é você decorar a cascata da coagulação, né? Do que de você saber entrevistar e conversar com o paciente. Eu quero ver um médico que sabe cada molécula da cascata de coagulação, né? Diante de um paciente com transtorno hemorrágico na frente dele, o que ele vai fazer? Faz nada. Né? Não faz nada. Ele precisa saber como abordar aquele paciente. Então, as habilidades clínicas, elas são muito mais importantes. Não que essa cascata da coagulação e todo o conhecimento teórico não seja importante, é muito importante, mas isso é só o ponto de partida, né? Isso é só o ponto de partida. A gente está lidando com problemas reais, com pacientes reais, né? Que não são os pacientes dos trials clínicos. O trial clínico, ele vai isolar, vai pegar um paciente com uma condição. O meu paciente, ele tem várias comorbidades, ele tem um problema social importante, ele tem uma insuficiência familiar, né? Ele tem uma polifarmácia que eu tenho que manejar. Então, a habilidade clínica, ela é fundamental, porque você pode saber todos os detalhes do livro e ainda assim não conseguir fazer nada diante de um paciente real. Mas então, eu gosto do termo entrevista médica, né? Voltando aqui para os elementos do ser clínico, porque não tem a ver com o que, mas com o como, né? E como é que o ensino hoje é baseado? Em relação à anamnese. O professor entrega uma lista, né? Um roteiro, contendo as perguntas que tem que ser feitas e solta os meninos para o atendimento. Então, o que esses meninos entendem que é realizar uma anamnese? É fazer uma série de perguntas padronizadas. Completar a ficha. Completar a ficha, né? Completar a ficha. E não tem nada a ver com isso.
né? É muito mais importante o modo como você pergunta do que o que realmente você pergunta. Porque se eu esqueço de perguntar isso ou aquilo, eu sempre posso voltar depois, no segundo, no terceiro encontro e perguntar, não tem problema. O que eu pergunto em várias ocasiões. Agora, o como. O como é que tem a ver com a qualidade da informação que eu obtenho de volta. Então, entrevistar pacientes é mais do que fazer uma anamnese, né? Entrevistar o paciente é saber ouvir, né? É saber entender o que o paciente está dizendo nas palavras dele, é dar o significado que o paciente dá e não aquilo que eu acho que ele deveria dar, não é? É desprover de todos os preconceitos ou daquilo que eu gostaria que o paciente respondesse para atender uma ideia preconcebida que eu tenho. O médico faz isso o tempo todo, né? Você olha um paciente, você fala, esse paciente deve ter isso, e você tende a sobrevalorizar aquilo que confirma a sua hipótese e a negligenciar aquilo que não confirma. Então, a habilidade de entrevistar é se desvestir de preconceitos, é de se desvestir de diagnósticos antecipados e conseguir de fato ouvir o que o paciente está te trazendo, né? O que ele realmente experimentou. Alguns pacientes trazem de forma mais organizada, de maneira mais clara, outros não, né? Essa é uma expressão clássica que a gente ouve nas enfermarias, né? O residente fala, o professor, o paciente ali informa mal, né? O paciente ali... Poliqueixoso. Poliqueixoso, né? Essa é clássica. Eu fico pensando, é o paciente que informa mal ou você que não soube se comunicar adequadamente com ele? Né? Porque é claro que existem entrevistas médicas que são mais fáceis, existem entrevistas médicas que são mais difíceis, assim como há uma cirurgia lá, né, uma colestectomia mais fácil, uma colestectomia difícil. Paciente que já teve uma perfuração, tem fibrose, está complicado, é a mesma coisa a entrevista. Então o fato o médico, ele até reconhece a sua responsabilidade de não conseguir fazer uma punção, por exemplo, de um acesso central, mas não aceita a responsabilidade de não conseguir obter uma boa história clínica. Nossa, a culpa é do paciente. O paciente que não soube informar. O paciente que não é por aí. Então, se eu tenho um paciente com uma dificuldade de comunicação, aí que requer ainda uma habilidade mais apurada para entender o que ele está sentindo. Então, eu estou dando aqui só alguns exemplos para mostrar que a habilidade de entrevistar é muito mais do que um roteirinho que o acadêmico recebe na faculdade de medicina e quer replicar aquilo ali de maneira fria, quase que automática, entende? Você falou uma coisa muito interessante. Eu te confesso que eu nunca vi nem sob essa perspectiva. Tá? Nunca ouvi alguém falar assim, eu achei incrível. Porque é verdade, a gente às vezes terceiriza... A cirurgia estava difícil, então tá tudo bem. Se você não consegue fazer uma entrevista, às vezes você terceiriza a culpa pro paciente. Muitas vezes a gente está no automatismo ali de pensar no diagnóstico ou de completar essa anamnese e não ler o paciente. Isso é muito importante. Ver quem está por trás ali de fato. E você falou uma coisa que eu achei assim brilhante, que é inclusive ler o que ele não está falando. Que na maioria das vezes você vai pegar o que está acontecendo com o que o paciente não está falando. O paciente informa mal, o paciente é jacaré. E aí você se dá por satisfeito, então tá tudo certo, como se fosse uma culpa do paciente. E ele ali tá fragilizado, o objetivo dele é ser curado. Tem um trecho do Reobaldo, né, do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que ele fala assim, o senhor me escute mais do que eu estou dizendo. Mais do que eu estou dizendo. Porque a gente sabe mesmo de um homem é o que ele tenta esconder. Né? Perfeito. Então, isso é uma coisa que você tem que ver ali. Corte, hein? Corte. A linguagem não verbal, ver o que ele tá desviando o olhar, o que tá deixando ele desconfortável. Né? Eu tenho vários exemplos disso. Um paciente internou comigo no estado das clínicas com uma neutropenia febril, né? Um paciente fazendo quimioterapia, com febre, e a paciente não melhorava. A gente deu um antibiótico, 2 dias, 3 dias, eu não melhorava, eu examinava, não tinha foco. E depois de uns dias ela chama a minha residente e fala, doutora, eu tô com um caroço no ânus. E eu já tinha perguntado a paciente, você tá com alguma, porque o exame da região perianal faz parte desse paciente, você tá com alguma alteração, você tem alguma queixa, alguma dor? Posso examinar a senhora? Ela fala assim, aqui não, é um cenário de pronto-socorro. Sim. Em que o paciente não está num quarto privativo e de fato é complicado a exposição. Claro. Mas ela negou, ela não queria nem falar daquele assunto. Então depois de dias é que ela conseguiu. Eu vou colocar a culpa no paciente? Falar que ele estava escondendo, que ele estava se sabotando? É claro que não. Né? Isso tem a ver com os valores dela, tem a ver com características culturais, religiosas, né? Eu vou acolher, eu vou entender, eu vou falar, ok, então vamos para uma sala, vamos examinar, vamos ver o que está acontecendo. Então isso acontece o tempo todo, né? E eu vejo
vejo essa diferença mais gritante ainda em paciente do serviço público, que é um paciente que muitas vezes tem até vergonha de se pronunciar, vergonha de falar uma queixa. Não lê. Exatamente. Não lê. Eu tive a oportunidade de fazer uma residência num hospital com estágios em hospital privado e também público. A gente vê muito grande essa diferença também. É claro que muitas vezes você tem que ler, independente da classe econômica, nível de informação, mas eu acho que no serviço público você consegue ver principalmente isso. Se for um caso, eu lembrei, contar rapidinho aqui, na minha residência de cirurgia, a gente recebeu um paciente, era de Desterro de Entre Rios, pequenininho. Uhum. E era um paciente que passou anos queixando de dor abdominal, e ele chegou no Hospital da Baleia, né, que é onde eu fiz residência de cirurgia, e na verdade essa dor abdominal que ele queixava, na verdade era uma massa testicular gigante, Nossa. só que já tinha metástase abdominal, ou seja, ele na sua vergonha ali, ele escondeu aquilo. E é óbvio, né? Assim, é difícil o diagnóstico quando o paciente não... E às vezes ele não nem explica. sabia que realmente não era do abdômen, né? Exatamente. E ler isso, né? É uma coisa que não nos é ensinada. O abdômen foi o que ele conseguiu expressar. Ele conseguiu falar que estava doendo o abdômen, mas ele exato. sabia que tinha mais, mas não conseguia chegar Ele não lá. conseguia chegar lá. Cabe ao médico. Cabe ao médico ir cavando, ir chegando, Eu investigando. achei incrível essa associação. E aí, beleza. Você aprendeu tudo isso, todas essas habilidades com o tempo, com os livros, com os preceptores. Mas e o acadêmico que está começando agora? Como é que ele treina isso? Porque eu lembro que eu tinha meu roteiro, eu imprimi o roteiro, eu me apegava muito a ele, não largava dele. Eu olhava mais pro roteiro do que pro paciente. Isso. Eu olhava muito mais, porque eu não podia perder. E você fica preocupado em deixar uma pergunta passar ali. E aí você acaba não prestando atenção de fato no que ele tá te falando. Às vezes você deixa de prestar atenção porque você quer completar ali e entregar uma boa anamnese. Porque quase uma redação de texto. Às vezes o professor cobra, né? Aí, isso não perguntou? Como assim não perguntou? Exato. Então, o que o acadêmico pode fazer? Porque ele tá lá com o roteiro dele pré-definido, às vezes ele é cobrado pelo professor, mas o que ele pode fazer para treinar essas habilidades aí? Ótimo. Pois essa é uma excelente pergunta, Vitor. Primeiro eu vou contar o caminho que eu fiz, né? O caminho que eu fiz foi o seguinte, eu sempre tentei ter um grau de autocrítica significativo. Não uma autocrítica que me massacrasse, mas assim, ter uma noção. E me incomodava quando eu percebia que eu examinava um paciente, contava a história pro meu preceptor, ele chegava e é outra história. É outra história, é outra achar. Meu Deus do céu. Isso mata. Mata, Diego. Isso mata. O paciente não fuma. Chega lá, fuma um maço por dia. Você, como assim? Como assim? Essa tendência é achar que o paciente tá mentindo, ele tá me enganando. É claro que o paciente não tem interesse de mentir pra ninguém, de enganar pra ninguém. É o como você aborda o paciente. Então, essa habilidade, eu comecei a perceber que aquela listinha não era suficiente, menos do que isso. Aquela listinha ali, na verdade, a minha impressão que eu tinha que não tinha nada a ver com o processo. Que eu tinha que aprender o que é examinar um paciente mesmo, o que é fazer diagnóstico. Eu sempre tive um deslumbramento muito grande pelo processo diagnóstico, investigativo. Você conseguir chegar, observar detalhes, chegar num diagnóstico. Isso para mim me encantava, sempre me encantou muito, né, na prática médica. Então, eu vi que aquela listinha ali não era o caminho, que eu devia achar um outro caminho. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é achar referências. Você vai sentar e vai ver como é que o outro faz. Assim, como é que ele está investigando? Então, olhar, né? Ver alguém mais experiente fazendo, né? Observar o como ele faz é muito interessante. Quando eu era, né, novinho, quando eu estava aprendendo a nadar, o professor ficava do lado da piscina falando assim, faz isso, faz aquilo outro. Enquanto ele não entrou e fez, eu não aprendi. Então é a ideia de que você ensinar habilidades que são práticas, só falando, não aprende. Você tem que pôr lá, você tem que ir do lado, você tem que fazer junto, você tem que mostrar a pessoa fazendo, né? Outra que tem algumas literaturas que são fora daquela listinha básica, né? Porque geralmente a anamnese é o primeiro capítulo de cada livro, né? A história clínica na ortopedia. É um capítulozinho. A história clínica na cardiologia. E tudo a mesma coisa. Pergunta isso, pergunta aquilo. Na história pregressa, pergunta qual remédio que já teve, qual cirurgia que já fez. Não tem a ver com isso. Tem a ver o como perguntar. E aí tem uns livros que é mais de habilidade de entrevista, sabe?
Eu lembro que eu li um na época que eu fiquei encantado. Aí eu peguei aquelas habilidades e fui aplicando. E quando os meus alunos da minha disciplina, o Vitor lembra, como é que eu fazia? Enquanto o colega entrevistava o paciente, os outros ficavam observando e tinha que criticar no final com o relatório. O que fez de certo e o que fez de errado. Porque quando eu via o colega fazendo, eu falava assim, olha, ele fez uma pergunta fechada. Ele perguntou pro paciente assim, dói? Aí o paciente... A tendência do paciente é falar, dói aqui, ó, no peito, apontando pro peito, o paciente fala, pode ser, doutor. Induz, né? Ao invés de você perguntar de uma forma mais aberta, né? E o que é que o senhor está sentindo? Ele fala dor, mas onde é essa dor? Você tem que deixar o paciente criar o seu processo. Sim. Porque quando você dá uma pergunta fechada, direcionada, né? você induz, porque o paciente faz a seguinte leitura. Eu acho que essa que é a resposta certa. Ele é o doutor, então deve ser isso mesmo. Então a tendência é falar, não, é isso mesmo, acho que é mais ou menos isso. Você obtém uma história... Nem por mal, né? Nem por mal, mas é porque é uma relação humana. E é uma relação que não é de igual para igual. Você tem uma pessoa que teoricamente tem uma detenção do conhecimento técnico, de uma outra que seria leigo. Então, o que a pessoa já falou? Opa, ele sabe, ele que é o médico, ele deve saber do que ele está falando. Isso tudo é leitura subconsciente. Então, quando você faz uma entrevista com essa técnica inacurada, os dados que você obtém também são inacurados. São dados imprecisos, são dados induzidos, são dados enviesados. Né? Não foi a real experiência do paciente. Foi aquilo que você foi sugerindo, de certa forma, que ele te dissesse. Então, eu acho que observar o outro, observar tanto certo quanto o errado, né? Ir atrás de literaturas que são mais heterodoxas, no sentido de sair da listinha. Qual que é o nome do livro? Esse livro chama Entrevista Médica. Ele é da década de 87, foi escrito em 1987. O autor é John Cullerhan e Marian Bloch. É um livro que eu lembro que me marcou. Mas eu concordo com você, Vitor, agora para finalizar essa minha fala, é que existe uma escassez imensa de métodos adequados, eficazes nesse processo. Eu acho que as escolas médicas falham nesse ensino. Repito o que eu já falei no início. Eu acho que o pressuposto você aprende na prática. E com o tempo você vai aprendendo, e não é assim. Né? Você pode dirigir 20 anos e dirigir errado, né? E dirigir mal, de uma maneira inacurada, se você aprende mal. Inclusive, depois, quando você vai entrar na autoescola, é difícil corrigir aqueles erros que veio lá de trás. Então, não é só falar assim, vai lá e começa a entrevistar, fazer essas perguntas, que com o tempo você vai adquirir. Isso, para mim, é uma falácia, né? Eu acho que há uma falha na metodologia da maioria das escolas médicas em como ensinar a entrevistar pacientes de forma adequada. Não tem que ser nada... um processo moroso, um processo torturador, não. É uma coisa agradável, é uma coisa leve. Você conhece a pessoa, você tem cada história interessante que você descobre, entendeu? Quando você conhece a pessoa, você se interessa genuinamente por ela, você faz amizades com tantas pessoas, você fica sabendo de casos da vida do seu paciente, descobre, cruza com o caso de outra pessoa, da sua própria família. Então é uma coisa agradável, sabe? Não é uma coisa pesada, mas é uma coisa que tem que ser aprendida, né? É algo que tem que ser aprendido. Eu lembro que as aulas eram eventos, assim, as consultas eram eventos, porque realmente era muita coisa que a gente pesquisava. Aí, na hora do exame físico, a gente examinava o paciente inteiro, o paciente ficava super feliz. Nossa, ele tá palpando meu pescoço, mas eu tô com a queixa no abdômen, ele tá querendo ver do meu pescoço. Ainda bem que aí faz um check-up para ver se tá realmente faltando alguma coisa. E era realmente um evento, e eu aprendi muito nessa época, porque você falou de pergunta fechada e pergunta aberta, é uma coisa que era uma dificuldade muito grande minha. E eu fui aprender o que era pergunta fechada e o que era pergunta aberta nessa época. Eu lembro que a primeira paciente que eu atendi era um paciente que tinha uma infecção urinária, eu acho que 5º período, ele não era com você ainda. E aí, eu já tinha lido sobre infecção urinária e, teoricamente, o paciente tinha que queixar dor a urinar, às vezes ele tinha dor lombar, Jordano positivo. Você induziu. E aí, eu lembro que a paciente falou que estava com dor para urinar, e aí eu perguntei se tinha dor lombar também, e a paciente falou que não, eu travei. Falei, não, tem certeza? Você já observou bem aqui tem uma
dorzinha aí, a você não tá lombar é mais ou sabendo. menos aqui, mais embaixo e tudo. Mas não, aí eu travava, entendeu? Então, depois, quando eu fui pra semiologia, eu aprendi foi muito entendendo. sobre isso. E aí aí foi a minha vez de travar, porque tava todo mundo me observando, tava lá vocês observando se eu ia fazer pergunta aberta ou fechada. E aí, antes de fazer a pergunta, eu pausava. Nossa, será que ia ser aberta ou fechada? Então, só depois de muito treino que você começa a entender realmente, não, agora sim eu tô fazendo perguntas abertas e tudo mais. E aí, já pegando esse gancho, só perguntar pro Felipe como é que foi seu internato. Você fez faculdade de medicina de Barbacena e eu sei que vocês têm muito estágio aqui. Eu tive muita oportunidade de tocar em paciente, conversar com paciente. Como é que foi o seu? Você também teve? Muito bom. Você formou tem quanto tempo mesmo? Eu formei em 2015, internato ao longo de 2014, 2015, meu internato. E, felizmente, eu tive a oportunidade de fazer grupos em um bom número. E a gente vê que isso é algo importante hoje. Às vezes você vê um grupo aí rodando com quase 30 alunos, né? Para passar num paciente. Isso dificulta. Eu, felizmente, tive essa oportunidade, né? A depender do caso, 5, 6 alunos, às vezes um pouco mais. Teve às campo vezes um de pouco prática, menos. né? Sem dúvida. Tivemos um campo de prática. Emendando isso, a gente queria até te perguntar. Hoje, como a gente citou, mais de 40 mil alunos entrando por ano nas faculdades de medicina. A gente sabe que, proporcionalmente, o número de pacientes e hospitais, eles não aumentam da mesma forma. E, inclusive, isso que o Vitão falou é muito importante. Assim, como que você tem visto a oportunidade do acadêmico examinar esses pacientes e, de fato, treinar essa entrevista, treinar esse exame, frente a um cenário que realmente é mais difícil dele fazer isso? O que ele pode fazer? O que você sugere para essa... Só completando também, por isso que eu perguntei pro Felipe se ele teve oportunidade de prática, porque a gente teve, né? Eu formei tem 4 anos, o Felipe formou um pouquinho mais de tempo, mas a gente fez boas faculdades, a gente teve cenário de prática, mas é uma realidade hoje que o acadêmico não tem. Muitos acadêmicos não têm mais cenário de prática, tem que ficar brigando por paciente. Muito hospital já não aceita mais entrada de faculdade. A medicina... o estudo médico, né? A faculdade de medicina virou um negócio bilionário, mais e mais faculdades vão abrindo e o número de pacientes e o número de campo de prática não aumentou proporcionalmente. Então, é realidade que muitos acadêmicos hoje no Brasil, infelizmente, eles não têm paciente, eles não têm oportunidade de tocar, de examinar eles próprios ali o paciente. Então, como é que você pensaria em driblar isso aí? É realidade, o menino não tem. Como é que ele driblaria isso? A primeira coisa é a seguinte, não tem como aprender medicina sem examinar paciente, né? Isso é um pré-requisito básico, porque isso é a própria prática da profissão, né? Então, perceba que seria como você olhar pacientes sem estudar, sem ler, sem ter uma orientação. Existem muitos recursos, é como navegar sem mapa, é fria. Então, você sair formado, sem ter uma formação básica e olhando é navegar sem mapa. Mas você ficar também ali só lendo, só vendo vídeo, só vendo simulação e não examinar paciente, você nem chega a navegar. Você fica na praia. Você fica na praia. Então, existem em si uma série de recursos, eu acho que são recursos úteis, eu acho que são recursos essenciais, que ajudam na aquisição de habilidades clínicas, né? Então, existem livros, né? Existe, principalmente para exame físico, existem vários vídeos que podem ajudar nesse processo. Muitas faculdades, elas acabam lançando mão de simulações, sejam com bonecos, sejam com atores, né? Pode até ser estratégias úteis, mas elas não são suficientes. Né? Elas não são suficientes. Então, na hora que você escolhe o seu curso médico, você precisa escolher, inclusive, qual que é exatamente a sua disponibilidade de exercer a medicina, de exercer a prática. Né? Por que é tão difícil replicar o curso médico? Porque muitos dos cursos, você basta ter uma sala de aula, teoria, um giz
e um quadro, né? Um PowerPoint agora para atualizar aí. Mas a medicina não. A medicina você precisa de pessoas, você precisa de estruturas que são grandes, que são hospitais, é tudo muito caro, é tudo muito complexo. Então, a pessoa que entra, que faz um investimento alto, que é um investimento no curso de medicina, ela precisa saber onde é que ela está investindo, né? Porque isso vai determinar quem que ela é lá na frente. Mas eu acho que falta também outros recursos melhores. Por exemplo, é difícil a gente achar material de qualidade para ensinar habilidade clínica que te prepara, inclusive, para ver o paciente. Porque justamente nesse cenário de escassez, em que você tem pouco paciente, pouco contato, você tem que aproveitar ao máximo aquele momento com o seu paciente. Né? Esses locais que você vai ter uma carga horária menor ou um número menor de pacientes naquele momento você tem que mergulhar profundamente. E para mergulhar profundamente é útil que você já tenha toda aquela reflexão, que você já tenha visto os vídeos, que você tenha uma ideia de como fazer para você colocar. Então, eu acho que falta muito material de qualidade nesse sentido, né? Que permita realmente uma formação mais ampla do acadêmico, de medicina, do médico, de modo que quando ele estiver, de fato, na presença do paciente, ele possa aproveitar aquela experiência de forma mais intensa, né? É como aí a gente junta. Ele vai ter um mapa e vai estar navegando, né? Ele vai juntar os dois elementos. Perfeito. Uma coisa que eu queria abordar também é sobre exame físico. Eu lembro que o seu exame físico era um grande exemplo para todo mundo. Todo mundo ficava encantado quando você estava ensinando a examinar um paciente. Eu lembro da primeira aula, minha turma ficou sem professor uns dias, assim, antes de você chegar. Aí chegou você novinho, sei lá, eram 7, 8 anos atrás, e a gente já ficou assim, né? Quem que é esse cara, professor novo da faculdade e tal. E aí, quando ele começava a falar, investigar, entrevistar o paciente, a mostrar o exame físico, como eu disse, ele levava caixinha JBL pra gente treinar os CUTA, e aí uns epônimos, Austin Flint. Eu falei, que é esse cara? Eu já vi que ele era bom, mas eu tive certeza que ele era brabo, Felipe, quando a gente tava lá nas discussões, nossa, e batia na porta do cardiologista. Você lembra? Batia na porta cardiologista com um eletro na mão e falava assim, Everton, posso conversar com você rapidinho? Então, tem esse eletro aqui, a ausculta tá assim. O que você acha? Ele, não, é isso. Ah, não, então tá, vou lá. Então tá, legal. Cardiologista ia lá perguntar pra ele. Então, a gente via que realmente era muito diferenciado. Legal. E aí, o exame físico, a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, a palpação do abdômen, é uma coisa que eu custei a aprender. A gente, às vezes, fala como se fosse algo muito simples, a gente lê lá no livro como se fosse algo muito simples, facilmente. Vamos palpar um fígado aqui, um baço. Mas é difícil até se desenvolver. Não às vezes para um médico já experiente, mas é difícil. Então, fala um pouco sobre isso, a habilidade do exame físico, que é importantíssimo. E com tanto exame complementar hoje em dia também, às vezes a pessoa acaba negligenciando. Eu queria que você falasse um pouco de exame físico, que é uma coisa muito marcante em você. Ô Vitor, infelizmente não é difícil só para quem está começando lá. Eu tenho a impressão que a semiotécnica ela não é dominada por muitos dos médicos mais experientes, sabe? Mas faz, assim... Tocado, sabe? né? Ele não vai falar assim, olha, eu não palpei o fígado. É diferente de você falar assim, olha, provavelmente não está aumentado porque eu tenho uma certa segurança aqui na minha manobra. Então, eu acho que realmente a realidade de falta de aprendizado, de desenvolvimento de habilidades clínicas no exame físico não é só agora, já vem de um tempo. Então, muitos dos colegas formados, eles têm insegurança na hora de fazer um bom exame clínico. E aí, qual que é a consequência natural? Insegurança leva ao excesso de solicitação de exames complementares. Porque se você não tem muita segurança, você tem que pedir para mais os exames complementares, ou para se cercar, ou para ter certeza que não vai deixar passar nada, que é um problema em vários sentidos, de custo para o paciente e para o sistema de saúde como um todo. O sistema de saúde está ficando um custo insustentável, isso mesmo nos países ricos, imagina na nossa realidade. Não é? Isso tem a ver com os chamados incidentalomas. Você pede muito exame complementar, vem em 5% de falso positivo ou falso negativo, 2,5% de cada. Isso é estatístico, né? Então você passa a ter um monte de incidentalomas que gera angústia. Vai fazer o quê, né? Que gera mais procedimentos no paciente, às vezes gera procedimentos invasivos, né? Uma cirurgia, alguma coisa, por uma coisa que não teria importância, que você não teria que ter ido atrás. Eu, até complementar aqui, eu sou da área assistencialista, né? Sou endoscopista de um hospital e, de fato, eu vejo assim,
o número de pedidos, e às vezes, de exames, Mal endoscopia, indicado, né? CPRE, né, é invasivo, você tem Invasivo. riscos inerentes ao procedimento que facilmente você resolveria com uma boa condução clínica, né? Realmente, até que ponto que a gente está pedindo muito mais exames por falta de você fazer um bom exame. De domínio do método clínico, de segurança naquilo que você está percebendo ali com a sua habilidade, né? Porque o instrumento da entrevista médica, o instrumento do exame físico, é o próprio médico. É ele que é. Então você tem que se calibrar o tempo todo, você tem que se desenvolver, né? Qual que é a confiança que eu vou ter no resultado do meu hemograma? É a confiança que eu tenho na máquina. A máquina é boa, é de uma boa marca, ela está calibrada, então o meu hemograma aqui está saindo bem. A confiança que eu tenho no meu exame clínico e na minha entrevista é só eu mesmo. É o tanto que eu me formei, o tanto que eu me capacitei. Então a insegurança no seu método clínico leva você a jogar, né, para outra etapa do processo diagnóstico, né? E quando a gente vai ver os estudos, e tem alguns, do rendimento diagnóstico de cada uma das etapas do processo médico, você vê que em torno de 75%, 80% dos diagnósticos é através da anamnese, da entrevista, né? Outros 15%, 20% vem do exame clínico. Só 10%, eu falo em termos de mudança de conduta, tá? Em termos de mudança de conduta, é que vem de exame complementar. Então, o método clínico ele é importante falando de exame físico, né? Então, o exame físico, ele é uma habilidade muito preciosa, porque é pouco invasivo. Né? Então, você consegue ter uma série de informações pouco invasivas. Vou dar um exemplo, esse ano. Esse ano, o paciente vai por outras queixas. No exame clínico, eu completo, faço a palpação da tireoide. Nódulo, 3 pacientes em 1 ano, os 3 com câncer de tireoide. Um de 39 anos, um de 40 e poucos anos e uma de 60 anos. E nem era queixa. Não era queixa. Impressionante. Então, você tira aquela lesão, todos curados, evitar um sofrimento profundo, toda aquela confusão, etc, etc. Então, é um método pouco invasivo que você rastreia um monte de circunstâncias, né? Você palpa um linfonodo anormal aqui supraclavicular, você vai e já encontra alguma lesão que ainda demoraria mais tempo, poderia ser diagnosticada mais tardiamente, uma neoplasia abdominal, pélvica. Então, ele te dá essa possibilidade de fazer uma avaliação precoce de uma série de condições. Por outro lado, pedir ultrassom de tireoide para todo mundo. A gente sabe que a maioria dos nódulos não palpáveis, eles são sem significado clínico importante, mas gera angústia, gera ansiedade, gera procedimento invasivo, gera custos. Não tem indicação de pedir exame de ultrassom de tireoide de rotina. Agora, quantos pacientes que eu chego no consultório cheio de ultrassom de tireoide que alguém pediu em algum momento da vida, né? Sem necessidade nenhuma. E na hora que tem que palpar, não palpa e pede um nódulo clinicamente significativo que teria importância. Então, o exame físico ele tem esse poder, né, de trazer esse diagnóstico. E, de novo, voltando para aquele aspecto que a gente conversou, que é do ritual, né? Quando você examina a pessoa, quando você toca, quando você ausculta, você passa confiança, você mostra que você está ali, que você está interessado. Isso tem esse efeito terapêutico para o paciente. Então, a habilidade de exame clínico, eu acho que ela é fundamental, inclusive em algumas situações de urgência e emergência, né? É um achado do exame que vai te dar... Vou contar um outro caso aqui, um caso interessantíssimo, uma paciente que já tinha rodado também vários médicos, ela estava com umas quedas inespecíficas. Ela foi subir no carro, tropeçava e caía, ou ia descer de um ônibus, caía no chão... E aí ela foi para examinar, eu examinei, eu não achei nada. Olhei de um lado, olhei para o outro, a história inespecífica, tá caindo. E aí eu lembro que eu estava escutando o coração dela, olhando para ela, de repente eu vejo a mão dando umas fasciculadas. Vi a musculatura. Ortop, o que fazer, Ortop? Me aperta, não. E aí, Ortop? É só observar. E aí? Na hora que eu vi o músculo lá dando uma tremidinha, aí eu puxei a roupa dela e expus os grandes musculaturas proximais da coxa, fui olhar braço proximal com calma, você tem que expor, né? E aí, quando eu fui olhar, cheia de fasciculação. Era uma esclerose lateral amiotrófica.
né? Fácil o diagnóstico, né? Então, Facílimo. Nossa. E aí é um Quem não pensou detalhe... nisso é burro, óbvio, né? Com Gente, certeza. inclusive, quem não pensou nisso... Tem que repensar se vai ser médico mesmo. né? Realmente, tava na cara, né? Então mostra como que a história não conseguia, outros dados não conseguiam, ela já tinha tudo quanto é exame, já tinha rodado, e ainda não tinha, mas ali observando, um achado, olhando ali, ó. Quando você escuta o coração, você olha a perna, aproveita para olhar a perna. E aí você acha um achado. Então é uma fonte inesgotável de informação diagnóstica, de relação com o paciente, de efeito terapêutico sobre o paciente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que está na linha de frente de ensino diretamente, eu quero que você confirme ou não, é uma impressão minha, que dos últimos anos para cá, não sei se devido à abertura de mais vagas de faculdade, de vagas de medicina, se o ensino em si caiu, mas eu vejo mais médicos formando sem essa preocupação. Parece que a gente fala da medicina raiz, né, essa essência do exame, ela tem diminuído muito, principalmente nos últimos anos. Acho que quem tem formado tem se preocupado menos com isso, é uma impressão minha. De fato, você tem percebido isso? Sem dúvida nenhuma. Porque é o seguinte, cresceu muito rápido, né? Esse cenário da educação médica no Brasil. A pergunta é, cresceu ou inchou? A impressão que eu tenho é que inchou. Porque aumenta-se muito rápido as vagas, mas não tem como você oferecer, na mesma proporção, toda uma reflexão em termos de métodos de ensino, de abordagem pedagógica, de cenários de prática, como vocês colocaram muito. Então, o que acontece? Na hora que aumenta de uma hora para outra o número, você vai replicando métodos que são métodos, talvez, inconsistentes ou que não se adequam naquela realidade. E a impressão que eu tenho é que a ênfase definitivamente não é habilidade. A ênfase ela é informação. Eu acho que a é ênfase exatamente é decoreba. Eu acho que é exatamente isso. Agora, cabe aos próprios acadêmicos, a quem está formando, cobrar aquilo que ele quer. Bom você falar sobre isso. É uma pauta que a gente bate muito em cima, que é o acadêmico ele não se contentar com o ensino que é passado ali na faculdade. Isso é essencial, que você estude, que você se aprimore, mas o que cabe a ele nessa pegada de aprender a lidar melhor com o paciente, o que você acha que ele pode fazer nesse sentido? Pois um é cobrar das próprias faculdades, né, que elas se adequem a um programa que seja realmente eficaz. Mas isso a gente sabe que é no médio prazo. Eu quero saber como que eu resolvo hoje, né? Porque o maior responsável pela sua formação é você mesmo. Perfeito. Né? Você pode entrar numa universidade de renome e sair ileso, né? Sair assim, sem molhar nem a ponta do pé. Sim. Né? Ou você pode mergulhar de braçada em qualquer escola que você for. A sua dedicação é onde você quer chegar, que importa mais. Então, o responsável último e maior da sua formação é você mesmo, né? E eu fazia um monte de coisa para aprender. Eu lembro que eu já falei, eu sempre achei exame físico a coisa mais refinada. Tem um médico que fala que é um método extremamente refinado, né? De abordagem. De você examinar alguém, conversar com alguém, obter ali informações, pistas que vão te permitir dar uma habilidade diagnóstica. Isso é muito legal, né? É você que faz, né? Então, é uma habilidade muito refinada. E eu sempre fui deslumbrado com o processo diagnóstico, com examinar, com auscultar, com sons, com os dados, com montar o raciocínio, né? Então, o que eu fazia? Eu lembro quando eu estava estudando, por exemplo, cardio é difícil, né? A semiologia cardiológica, ela é pesada, né? Muito. Ela é pesada. Então, eu fui ler outros livros, eu tinha material de áudio que eu levei para meus alunos depois, né? O áudio, ele destrinchava a característica do sopro, porque eu não ia encontrar todos os sopros no paciente ao mesmo tempo. Sim. Então, eu precisava desses recursos. Eu escutava e depois tinha exercícios. Vinha o sopro sozinho para ver se eu sabia identificar qual que era, qual que era a característica. E mandava para nossa prova também. E aí eu tive a ideia de pôr a prova dos meninos. Que loucura. E aí, eu lembro que na hora às vezes, quando eu tava, assim, um horário vago na faculdade, eu ia pro hospital, às vezes na hora do almoço, às vezes num turno vago, eu ia pro hospital pra enfermaria da cardiologia, ia pegando o prontuário e ia escutava e depois confirmava no prontuário. Porque na enfermaria do pré-op da cirurgia, e aquilo ali é um livro aberto de semiologia, né? Tudo quanto é sopro, tudo quanto é som cardíaco. Então eu ia na hora do almoço.
Que legal. Acho que era toda quinta. Eu lembro que já tinha um colega, era uma dupla, era um amigo meu que gostava também. Nós vamos quinta-feira, é um almoço maior, a gente vai lá pro hospital. E aí eu ia auscultando os pacientes, ia examinando, ia auscultando e pedia licença, me identificava, falava que era aluno da escola, né? Que se ele se permitia que eu examinasse, né? Que eu queria aprender. E ele entendia que eu era aluno, que eu estava ali como aluno, não como parte da assistência dele. Isso é importante, né? Essa honestidade do processo de quem você é. E os pacientes se sentem felizes, Demais. úteis. A maioria dos pacientes não vão achar ruim, não. Vão se sentir felizes, vão se sentir úteis, né? E aí eu auscultava e confirmava, auscultava e confirmava. Quando alguém falava que tinha um sopro alterado em determinado local, eu largava tudo, eu ia lá para auscultar aquele paciente, entendeu? Podia ser no outro hospital, já fui auscultar paciente em outro hospital. Eu lembro que tinha um sopro piante lá no Semper, na UCO do Semper. Sopro piante? É um sopro piante. Só fala pra gente. É um timbre mais agudo, parecendo um piado, que dá em algumas formas de insuficiência mitral. E aí eu lembro que eu tive que ir lá no outro setor, na UCO, pra escutar o sopro, porque eu falei, não sei se eu vou escutar outro na minha vida tão cedo, então... Se você não escutou um sopro piante até hoje, reveja sua formação, porque o sopro piante, afinal, né? Realmente, quem não sabe, né, é louco. Então você tem que ir atrás, tem que criar sua estratégia. Você vai em outros locais, você pega materiais de áudio, vídeo, paga cursos. Eu lembro que eu fazia cursos para complementar a parte da minha formação que eu não conseguia, né? Porque a gente sabe que tem alguns déficits. Então você tem que correr atrás, você tem que fazer o que você pode. É muito legal isso que você tá falando, porque a geração atual, me incluo nela também, a geração atual ela é muito cheia de direito. Por que a faculdade não me ensina isso? Por que na minha aula não teve isso? Por que meu professor não pegou na minha mão e me mostrou? E ela esquece que ela é o próprio agente da formação. Vai e resolve você mesmo, vai e pergunta, vai em outro hospital, assim, bem menos longe do que em outro hospital. Eu tava lembrando de um caso simples aqui. Eu no R1, no primeiro ano de residência de ortopedia, toda quinta-feira de manhã a gente tinha um ambulatório do joelho, com um professor específico do joelho. E tem um teste na semiologia do joelho, que é o teste de Lachman. Você deixa o joelho, o paciente está em decúbito dorsal, o joelho está a 30 graus de flexão. O joelho voltou de novo, né? O joelho, sempre tem o joelho. E aí você faz uma translação antero-posterior no joelho, e ele é para diagnosticar a ruptura do LCA, do ligamento cruzado anterior, se realmente o paciente tem instabilidade ou não. E era um teste que eu tinha muita dificuldade. Eu pegava assim na tíbia, pegava na coxa e eu tentava fazer e nada, não movimentava. Aí chegava o meu professor, ele não ficava na sala na hora que eu estava examinando, ele chegava depois para conferir o exame, ele fazia o Lachman e o joelho, e eu ficava olhando. E ficou quase um ano assim, eu fazendo o Lachman. O Lachman deu, depois, igualzinho, igualzinho. E eu via que não tava igual. O que tava acontecendo? E aí, eu resolvi perguntar, gente. Obviamente, é o mais básico a se fazer, você perguntar pro professor que tá ali há vários anos fazendo aquilo. Eu falei, professor, sério, como é que você faz? Porque eu faço a manobra igualzinho tá lá no livro, igual eles estão ensinando, e pra mim não dá certo, por que pro senhor dá? Ele, não, Vitor, normal, isso aqui, ó, se você não conversar com o paciente antes e falar para ele relaxar a musculatura anterior da coxa, relaxar isquiotibial, não dá certo, porque senão segura a tíbia realmente não translada, então você tem que pedir para ele relaxar aqui embaixo, relaxar aqui o quadríceps também, aí vai dar certo. Mudou. Simples, né? Mudou, sim, mas por quê? Porque realmente você tem que perguntar, você tem que ser ativo no seu aprendizado, não adianta, ninguém vai, igual na cirurgia, ninguém vai chegar na sua mão e falar assim, toma um bisturi aqui. Não, você tem que demonstrar que você sabe, você tem que perguntar o exame físico, observar, a pessoa está ali para isso. Então, seja mais ativo na hora da sua formação, né? Tenha menos direitos. Mais proatividade. Mais proatividade. Falta muito. Às vezes quer tudo na mão, quer o ensino na mão. Muitas vezes o estudo particular, que é caro, sim, demais. E quer só receber. Às vezes falta, né? Mão de obra, às vezes falta a busca ativa. Então, isso é muito importante, de fato. Agora, acho que tá chegando a nossa hora, né, Vitão? Tá chegando. Deixa eu ver se faltou algum ponto aqui. Em relação a uma outra habilidade que eu queria te perguntar, em relação a uma moeda que hoje em dia é muito falada, e eu acredito que você está aqui hoje só por causa disso, que é o networking, né? A gente ficou amigo na faculdade, eu sempre tive essa visão mais aflorada, eu sempre gostei de conhecer pessoas, de empreender, de
investigar mais o que a pessoa pode oferecer, o que eu posso oferecer à pessoa e fazer conexões. Sempre gostei de fazer muito conexões na faculdade. E eu lembro da sua história, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a sua entrada no mercado de trabalho com um expoente da clínica médica, que é o professor Savassi, que você citou no começo. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. A gente já entendeu que ser clínico é extremamente importante. Mas hoje, uma outra habilidade extremamente importante é o networking, é a capacidade de se relacionar e se conectar com outras pessoas. Isso é uma dúvida de muita gente. Vitor, como é que eu faço na faculdade para me conectar com pessoas, para fazer contatos, que depois podem me dar alguma oportunidade? Como é que foi isso para você? Como é que você conseguiu esse networking tão importante na sua vida? É interessante que pode até parecer que são tópicos diferentes, né? A gente falando de ser clínico, falando de networking, mas é interessante que a resposta que eu vou te dar, ela integra esses dois, sendo clínico. Então, quer dizer, qual que é a maior... maior vitrine é ser você mesmo, entendeu? Performar papéis é uma coisa que não se sustenta, na minha opinião. Então, tem um autor que eu gosto muito, Vitor, que ele tem uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte, que em qualquer área da vida, o consolo é a única coisa que você não consegue obter quando você se busca diretamente. Diretamente. Se você busca a verdade, você encontra o consolo no final. Mas se você buscar o consolo, o máximo que você vai achar é uma melosidade vazia. Quando eu falo consolo aqui, é no sentido mais lato sensu, né? No sentido mais amplo, né? O consolo como uma situação confortável, aquela zona de conforto, né? Então, você não busca isso. O que você busca? Você busca é fazer bem, é desenvolver da melhor forma, é em se tornar de fato aquilo que você se propõe. E o resto é consequência. O resto vem junto, né? Então, eu nunca tive de maneira ativa nenhuma situação, vou fazer contato com fulano que eu posso ter isso em troca, né? Ou eu vou me aproximar de ciclano. Não, muito pelo contrário. As minhas escolhas, eu acho que elas foram até, de certo sentido... Naturais. Foram naturais, sem dúvida, mas foram até um pouco contrassenso, que eu não fui no mais moderno, não. Eu fui dos professores mais antigos. Uhum. Os mais antigos que eu fui, mas por quê? Porque era quem eu achava que me ensinaria mais o método clínico. Eu queria ser clínico, então eu tinha que ir num clínico bom. Talvez não era o clínico que estava lá, o chefe do serviço naquele momento, ou que não. Mas aí aquilo você se forma, você realmente vai se tornando aquilo que você acredita, né? Você vai sendo verdadeiro naquilo que você faz. E no meu caso era o ser clínico, era essa coisa de estar do lado do paciente, de conseguir interagir com o paciente, de conseguir diagnosticar, de conseguir conectar. E aí isso é visto, né? Isso é visto. Então, eu lembro que quando eu terminei... Eu conheci o professor Savassi, já que você citou ele, numa sessão anatomoclínica. Era uma sessão anatomoclínica de aluno. Eu estava no 7º período. Para quem não conhece, o Savassi... O professor Savassi é Luiz Otávio Savassi Rocha, é um professor emérito, né, de clínica médica da Faculdade de Medicina, que formou... assim, os grandes nomes da clínica médica aqui em Minas Gerais, isso, né? Só isso. Então, Tranquilo. Ele, onde você fala o nome dele, é uma senha, porque é uma pessoa excepcional, né? Um ser humano espetacular, um médico ímpar. Então, o professor Savassi foi, na época, né, professor antigo, na época que existia 1, 2 escolas de medicina no estado. Então, todo mundo que formava na clínica passava necessariamente, né, pelo professor Savassi. Então, ele teve uma influência em muitas gerações muito grande, né? Agora, mudou muito. Descentralizou muito o ensino. Mas eu lembro que o professor Savassi, conheci ele numa sessão anatomoclínica. Eu dei uma opinião lá no caso, ele gostou da atitude, da postura, de eu me posicionar, de eu falar. Falou assim, vem cá, eu vi que você participou, você quer vir numa outra sessão, tal dia? Aí eu fui numa outra sessão, nessa sessão eu participei também, ele gostou, então vem cá. Aí ele, cada vez que eu ia, como ele via que eu gostava, que eu realmente participava, que eu tinha um interesse, que eu queria, ele foi me dando mais e mais atividades, depois ele escreveu um livro, me chamou para participar do processo todo de revisão, a gente escreveu vários artigos, e aí por fim ele me chamou quando eu acabei a residência, ele me chamou para trabalhar com ele no consultório, né? E eu lembro que eu vou te contar um dos maiores elogios que eu já tive na vida, nem parece um elogio, porque ele falou assim, ô Everton,
Um gambá cheira o outro. Eu devo ficar feliz com isso? Um gambá cheira o outro. Eu até falei, mas isso é elogio? Isso é bom. Mas eu entendi, porque a gente identificou nesse interesse comum por uma atividade clínica e por fazer aquilo de maneira genuína, intensa, sabe? Verdadeira. O meu interesse era fazer aquilo bem feito, né? O resto é consequência. Então, eu acho que o networking, você tem que preocupar em fazer bem feito, sabe? Tratar bem as pessoas, ser ético, ser responsável, dedicar ao máximo, entregar a coisa bem feita, porque o resto é consequência, né? As pessoas vão se aproximando daquelas que eles reconhecem essas qualidades. Essas qualidades. Então, é o que eu falo? Então, você não tem que buscar o consolo, o reconhecimento, o networking diretamente. Você não vai chegar lá, você vai chegar na velocidade. É uma consequência. É uma consequência. Você vai buscar aquela verdade, fazer bem feito, fazer de verdade, fazer com profundidade, que aí você vai conhecendo e encontrando no caminho pessoas que pensam como você, que quer chegar como você. Eu entendi o recado. Então, assim, não adianta nada se você fosse um aluno migué, não soubesse nada, não ia adiantar você chegar lá e querer se conectar com ele. Ele só se conectou com você porque você era bom de serviço, interessado e tinha conteúdo. Então, se você quer ser notado, para mim a lição é essa aí. Se você quer ser notado, seja bom. Faça direito, seja ético, tenha postura. Muitas vezes a gente quer receber antes de servir, né? Então, acho que se colocar nessa posição de servir, de ajudar, de ser interessado, de ser humilde, as coisas começam a voltar para você. Às vezes a gente vê a pessoa, o acadêmico, eu quero receber, né? O residente mesmo. Eu tô cobrando aqui do meu preceptor ou do hospital, do serviço. Acho que antes de qualquer outra coisa, é você servir, então. Eu não tenho oportunidade. Não tem oportunidade. Você só está hoje porque você foi muito proativo, mais uma vez, voltando sobre a importância da proatividade, da busca, né? Se você busca, você vai encontrar. Não tem, assim, segredo, né? Essa lição foi legal. Então, antes da gente ir para as considerações finais, hoje vai ser, quem ficou até aqui, até o final, vai comentar gambá, cheira gambá. Gambá, cheira gambá. E a nossa clássica, gambá, cheira gambá. Fratura de joelho. Não, mas eu tenho uma sugestão. Tem certeza? Tem certeza. Tem certeza? Tem certeza? Essa eu achei excepcional. Muito bom, muito bom. Então eu queria agora chamar, senão, esse assunto dá pra gente conversar um dia inteiro. Eu tô impressionado, assim, é muito rico mesmo. Muito bom. Então a gente falou muito sobre o ser clínico, que sem dúvida, Dr. Everton provou aqui que é a habilidade mais importante pro médico. Ele deu dicas de como ser um bom clínico, como aprimorar a sua entrevista, aprimorar o seu exame físico, habilidades extremamente importantes. E eu queria saber se realmente tem algum recado final para o estudante, principalmente, que está muitas vezes perdido na faculdade, tanta concorrência, ele vê tanto colega entrando todo ano, como é que ele vai se diferenciar, como é que ele vai ser um bom clínico, como é que ele vai examinar bem um paciente, como é que ele vai ser notado por alguém, qual que seria esse recado final aí para essa pessoa? É sentar a bunda na cadeira e estudar. Boa. Simples, estudar muito, né? Boa. Método bunda na cadeira. É isso mesmo, Então, a gente gosta disso. Procurar referências, pessoas boas em que vocês possam se espelhar, fica perto, ver como ele faz, né? É ter uma autocrítica, não uma autocrítica massacrante que te destrói, não. É aquela autocrítica que fala assim, poxa, isso aqui eu ainda não sei, eu vou perguntar, né? Eu vou perguntar, eu vou aprender, eu preciso de ir a mais. Eu já passei essa matéria na faculdade, mas de fato essa matéria passou por mim ou eu passei por ela, né? Então, eu aprendi, eu tenho essa capacidade de fazer, então você precisa entender aquilo que você já sabe, não consegue, e buscar ajuda em tempo, né? Achar as referências e ir atrás, né? Investir em você, invista em você, mas não acha que é barato, não, né? E quando eu falo de custo, eu tô falando de custo pessoal. Tempo, né? né? De dedicação, de tempo, de abdicar de algumas coisas, mas assim, é certo que a recompensa vem, sabe? Inclusive em termos de paz, de tranquilidade, de realização, e o resto, todo o reconhecimento e a caminhada profissional, ela é consequência, né? É a colheita. Perfeito. E aí, pra gente concluir aqui, mais uma vez, puxando lá da clínica, né, que é soberana, desculpa, mas é soberana, mas ainda assim, brincadeiras à parte, eu acho que essas habilidades clínicas, mais uma vez ratificando que independente de qual especialidade você vai seguir, independente da fase da sua vida, independente da altura aí da sua especialidade, da sua carreira, nunca deixe de lado essas habilidades clínicas no que tange a você
ir a fundo do paciente. Isso nunca vai sair de moda, né? Isso sempre vai ser a mais alta sofisticação da medicina, sempre. Então, nunca deixar isso de lado. Segundo ponto, que eu acho sempre legal a gente falar sobre a importância de você servir e ser proativo antes de querer ser servido. Esse é um caminho que não vai levar a outro lugar sem ser o sucesso, que as coisas vão acontecer de forma natural, os resultados serão bons de forma natural se você propor a servir e ser bom para as outras pessoas. E a gente aqui vai realmente sempre buscar pessoas que a gente acredita que seja referência, por isso que você está aqui hoje, então a gente agradece mais uma vez grandemente. O Vitor é seu fã, ele sempre fala de você mesmo nos bastidores, e hoje eu entendi um pouquinho da grandeza, sem querer puxar saco, mas de fato eu já sabia que pelo Vitor falar, então muito obrigado mesmo pelo seu tempo e domingão aqui conosco. Mandar só um beijo pra Dani, então, senão a gente apanha quando chegar em casa, né? Dani, minha esposa. Te amo, coração. Amo muito, mãe dos Parabéns. Parabéns, obrigado por aceitar que eu viesse aqui hoje. Obrigado. E, inclusive, aproveitar essa deixa, a gente levanta a bandeira de quem a gente admira, de quem a gente acredita que seja boa inspiração. A gente acredita muito em modelar boas pessoas, então a gente te indica. Inclusive, se você quiser deixar aí pro pessoal onde que o pessoal que está assistindo pode te achar, porque a gente está aqui para isso, para nos ajudar e referenciar boas pessoas. Então, manda brasa pra gente. Como que o pessoal te acha? Pois é, essa é a grande briga do Vitor, né? O Vitor quer porque quer. Tô só observando. Eu gosto de jogar a lenha na fogueira, então foi também cada vez mais ele quer que eu me posicione, me apresente no digital. Acaba que eu gosto muito de ensino, gosto muito de passar essas mensagens, mas vida de hospital, de consultório, menino pequeno, mas enfim. Mas tá mudando. Isso aí tá mudando. Em breve ele estará bem grande e ativo nas redes sociais. Mas vocês me contam lá no Instagram, no dr.evertonsiqueira, e tem um site lá também do projeto, né, do consultório, que chama Ser Clínico, serclinico.com.br, e enfim. Perfeito. Isso aí. E para encerrar, é só ratificar o que o Felipe tá falando. Eu realmente sou fã do Dr. Everton. Eu não fiz clínica, eu quase fiz clínica muito por causa dele, por causa das experiências que a gente teve lá na faculdade. Mas eu levo a clínica, apesar de brincar tanto no meu Instagram, nas redes sociais, com todo mundo, clínico, versus cirurgia, versus ortopedia. Gente, é pura brincadeira, porque mais uma das coisas... mais ou menos. Mas é uma das coisas que eu mais realmente quero levar e tento levar para a ortopedia, que é uma especialidade tão pouco clínica, que negligencia tanto a clínica atualmente, como a gente falou no começo. Então, independente do que você faça, leve essa mentalidade do ser clínico, de investigar o seu paciente, conversar, de ouvir, estar aberto, de tocar, de examinar e de fornecer a melhor experiência possível para ele, porque realmente faz toda a diferença, tá bom? Então, agradecer novamente, acho que foi espetacular, muitos insights vão ser tirados daqui, espero que tenha ajudado a quem tá assistindo e ouvindo a gente aí, tá bom? Foi incrível. Esse foi mais um episódio, então, do Medbox Cast. Muito obrigado. Valeu, pessoal.